Paz, meus amados. Eu vou deixar uma palavra aqui para vocês. Eu tenho certeza que o entendimento do Senhor vai vir na hora que você ouvir essa palavra. Eu não sei de qual momento que você vai estar vendo, né? Se na parte da noite, na parte da tarde, ou na parte da manhã. Mas o Senhor, Ele vai te dar uma direção nova. Um entendimento que vai ser sobrenatural na tua vida. Porque quem alimenta da palavra, ele chega ao entendimento que tudo faz parte da obra do Senhor em nossa vida, em nossa casa, em nosso trabalho. E tudo temos que dar glória ao Senhor. Tudo é para a honra dele, para que o nome dele seja glorificado. Como essa passagem, que essa palavra, essa mensagem é maravilhosa. Lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 16, nós vamos ver uma mensagem aqui forte, aonde que Deus mandou o profeta Samuel ungir um rei, porque Deus já tinha rejeitado Saul, porque Saul se corrompeu, Saul desobedeceu ao Senhor. E aí é onde que Deus pediu para Samuel, para que Samuel ungisse um novo rei. E Deus deu a direção para Samuel, a cidade e a casa que Samuel tinha que ir. Mas Deus deu orientação ao profeta, que lá no versículo 7 a gente vai começar a entender essa mensagem. Mas você pode meditar no livro de capítulo 16, no versículo 1 até o 13. Você vai entender toda a história, mas eu vou dar uma resumida aqui. Nós vamos ler o versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que Deus orientou o profeta Samuel? Samuel, você vai à casa de Jessé, vai olhar todos os seus filhos, mas você não vai você não vai ficar atento pela aparência, você não vai ver boniteza, você não vai ver formosura, você vai se atentar pelo coração. E no momento que você chegar lá, a orientação será dada. Mais ou menos foi assim que o Senhor falou com ele, pelo meu entendimento. Por que Deus falou com ele? Porque às vezes ele poderia ver um filho de Jessé, como já era do exército de Israel, do rei Saul, esse bonito, grande, forte, mas Deus pediu para ele: não se atenta, porque o homem vê o que os olhos estão diante, eu vejo o que está no coração. E você vai entender mais para frente. Então, lá no versículo 10, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel: Jessé, acabaram os seus moços? Samuel perguntou a Jessé: acabou todos os seus filhos? Porque todos esses 7 que você me passou aqui, o Senhor não escolheu. O Senhor não mandou eu ungir. E Jessé respondeu para ele, com um pouco de desprezo: eu tenho o menor da casa, o meu apacentador de ovelhas. E olha só como que Deus ele engrandece o menor. E disse ainda: falta o menor. Jessé falou com Samuel: falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo. Jessé, manda chamar o menor. Para tudo que ele está fazendo e traga ele para mim ver ele. A presença dele até a mim é importante. Eu imagino que Samuel deve ter pensado assim: quando ele chegar, será esse que vai ser o ungido de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai tocar. E foi esse momento. E mandou chamá-lo, porquanto nós não vamos assentar enquanto ele não chegar para ficar na mesa. Olha como que Deus é tremendo, meu amado. Deus te honra em todos os sentidos. Não adianta esconder o ungido de Deus. Deus ele traz ao escondido para a glória, para que o nome dele seja glorificado. Davi estava apacentando ovelhas e todos os seus irmãos estavam em casa.
esperando a visita do profeta Samuel. Esse será ungido, esse será ungido. Mas Deus mandou chamar o menor, para que enquanto ele não sentasse na mesa como o maior, Deus não ia se manifestar naquele lugar. E é assim que Deus faz na tua vida. Quando se sentir excluído, menor, entrega nas mãos do Senhor, que o Senhor fará grandes obras. Olha só como que Deus fez na vida de Davi. Então mandou chamá-lo. E era ruivo e formoso, de semelhante a de boa presença. E disse ao Senhor: levanta, Samuel. Olha para você ver, quando Davi entrou na casa do seu pai, todo sujo, né? Tava dias e dias apacentando as ovelhas. Eu imagino, né? Cabelo todo atrapalhado, a roupa toda rasgada. Quando ele entrou na casa de Jessé, o Senhor soprou no ouvido de Samuel e falou: levanta-se, de Samuel. E falou: unge, porque esse é o mesmo, esse é meu escolhido, Samuel. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Ele que direcionava Davi a partir daquele momento. Ele ia direcionar Davi para preparar o reinado dele, para que ele seja rei de Israel. Deus, ele ia dar direção. Ele estava moldando Davi. Ele estava trabalhando na vida de Davi a partir daquele dia, para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado através do reinado de Davi. Porque Davi foi o segundo coração do Senhor. Deus agradou tanto de Davi, Deus se agraciou tanto da vida de Davi, que Deus direcionou Davi desde aquele dia em diante para que ele tivesse um grande reinado nessa terra, para que o seu reinado fosse lembrado em geração em geração. Porque lá no capítulo 17, aonde que Deus foi glorificado através de Davi. Davi já tinha sido ungido rei no capítulo 16 por profeta Samuel. E lá no livro de Samuel, também no capítulo 17, a partir do versículo 42 ao 58, você pode meditar também lá. Muito importante, aonde que o Senhor foi glorificado através de um ato de fé, de coragem, que ninguém conhecia que Davi tinha. Que Davi, quando ele apacentava as ovelhas de seu pai, ele protegia as ovelhas de urso, leão, aonde que ninguém via a guerra que Davi enfrentava para apacentar aquelas ovelhas, para obedecer a ordem de seu pai. Davi era um filho obediente a seu pai e a sua mãe. E Davi obedecia à presença do Senhor. E lá também, apacentando as ovelhas, o Senhor já protegia, porque já sabia que Davi seria o substituto de Saul como rei de Israel. Davi foi levado pelo Espírito do Senhor, através do seu pai e de sua mãe, pediu para ele levar alimento para os seus irmãos na guerra. Porque Israel estava numa guerra com o filisteu. E Golias era o maior guerreiro dos filisteus naquele campo de batalha. E Golias estava dias, semanas, afrontando o povo de Israel. E ninguém teve coragem de enfrentar Golias. Aonde que Davi chegou. E a presença do Senhor chegou primeiro com ele. E direcionou ele até naquele campo de batalha. Através de levar um alimento, Davi, eles não aceitou que Golias desafiasse todo aquele povo e afrontasse o Deus de Israel, que era o Deus dele e de seus pais. Porque Davi falou com aquele guerreiro. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, Golias, e com lança, e com escudo, Golias. Porém, eu, Davi, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, Golias. Você não está afrontando o exército de Israel, não a mim, Golias, você está afrontando ao Senhor Todo-Poderoso. Olha que tremendo.
E hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferirei-te e irei tirar a tua cabeça, e os corpos arrastai